assunto importante, que mexe muito com a sua vida no presente e no futuro, então, né, Rivaroli? Quem dirá? A gente tá falando... No passado, né? Exato. E até hoje, assim. Isso, temos impactos aí, muitas mudanças que já chegaram e outras tantas que vão vir. Que bom que há esse movimento de um futuro sustentável, pensando na nossa vida, não é verdade? A gente tem que olhar. Parece um papo careta, às vezes. Falando isso. Não. E? É um papo de fundamental importância. Nós somos o ambiente que vivemos. Pois. As pessoas precisam lembrar disso. A gente tem impactos mínimos, né? Por exemplo, o que a gente teve em relação à questão da água, por exemplo, aqui em Curitiba. Olha o impacto, todo mundo sentindo aí 2 anos. Aí quando a coisa apertou, você devia ter pensado assim, nossa, eu abri a torneira para lavar a louça sem parar aqui agora no racionamento. Lavava o carro toda semana. Você não percebeu quanto você gastava, por exemplo, de água? Isso é só um pequeno exemplo, porque a questão da sustentabilidade mexe com empreendedorismo, com economia, com desenvolvimento, educação ambiental e muito mais. E tem um congresso chegando aqui na capital que você, da nossa audiência da Jovem Pan News, não pode perder. Então a gente vai conversar agora, aqui no estúdio. Nós recebemos a coordenadora do curso de História da PUC do Paraná, que inclusive é uma das organizadoras, vai contar tudo pra gente, a professora Etienne Calói. Bom dia, professora, muito obrigada pela presença. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. E a gente quer entender exatamente, né, quais pontos, para explicar para a nossa audiência, vão ser debatidos nesse congresso aqui na capital. É o primeiro, né? É o primeiro congresso Humanidades Sustentáveis, ele é promovido pela Escola de Educação e Humanidades da PUC-PR. E qual é o objetivo, o que foi pensado, né, quando a gente começou a organizar esse congresso? Exatamente em dar visibilidade a uma série de iniciativas, principalmente externas, né, da comunidade externa, no que diz respeito ao empreendedorismo social, economia circular, economia solidária, educação voltada para o meio ambiente. Essa é uma das coisas mais importantes hoje, que a gente consiga mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa cultura em torno, né, na cidade, ou enfim, em relação ao meio ambiente. Então, o primeiro congresso Humanidades Sustentáveis, ele tem no seu primeiro dia, ele vai de 24 a 26 de agosto, acontece no período da tarde, e isso, na semana que vem. No nosso primeiro dia, a gente não poderia deixar de discutir alguma coisa de um caráter mais filosófico, né? Então, a gente tem um pesquisador da PUC que vai falar sobre a vulnerabilidade da vida e sustentabilidade. Num segundo momento, a gente entra numa agenda em que a gente traz algumas entidades que estão no dia a dia, na rotina, lutando não só por melhores condições de trabalho, mas por inclusão, por uma empregabilidade que seja digna, porque esse é um dos grandes problemas que a gente tem quando a gente se refere à sustentabilidade. A questão econômica, ela é um dos pontos principais quando a gente fala de sustentabilidade. No segundo dia, a gente tem uma mesa muito voltada para questões práticas e iniciativas que a gente tem em Curitiba em relação a microempreendedores, empreendedores individuais, porque a gente entende também que essa é uma outra questão bastante importante, que é você proporcionar, abrir mais portas para que esse, às vezes, é um artesão, é um micro empreendedor individual que não tem condições ou não tem visibilidade suficiente na nossa economia, né? E no terceiro dia, nós preparamos desde o semestre passado um concurso de mini documentários que vão abordar a temática de lixões, de aterros sanitários. Então, esse concurso, esses documentários foram feitos na disciplina de educação ambiental, por alunos da PUC, né, ali da Escola de Educação e Humanidades. Então, no terceiro dia, a gente vai ter esse concurso, a gente tem 5 jurados já convidados para estarem nesse concurso. E a ideia, mais uma vez, é poder dar visibilidade a esse problema que é tão grave, né? Até como historiadora, eu outro dia estava pensando, né? Mesmo que nós não tivéssemos problemas, vamos supor que a gente conseguisse dar conta
né, do que acontece no planeta, ainda assim os nossos hábitos teriam que ser mudados, né? Nós não temos um outro planeta, nós não temos uma reserva, nós não temos um outro lugar para lidar com lixo, com tudo aquilo que a gente consome, né? Então, um outro aspecto interessante e que permeia o Congresso é uma mudança de paradigma também dentro da PUC. Né? A gente entende que é importante que o empreendedorismo faça parte do aprendizado do estudante e, ao mesmo tempo, que a gente consiga entender que problemas são oportunidades de mudança. Né? Então, a ideia de que eu posso fazer parte da solução. Problematizar, né? Para achar a solução. Isso, exato. Então, esse é o enfoque do Congresso. Ele tem inscrições gratuitas. Ele tem uma participação que pode ser presencial conosco na PUC. Todo mundo pode participar? Professora, tem que ser da área, por exemplo? Não, todo mundo. A nossa ideia é exatamente fazer um chamamento para a comunidade interna, colaboradores, professores, alunos e comunidade externa, qualquer pessoa. E a nossa ideia de fazer híbrido, ter ali presencial junto conosco no auditório e transmissão pelo YouTube, a ideia é exatamente essa. Você pode estar de qualquer lugar do planeta e você participa conosco do Congresso. Interessante, né? Isso. Então, o ser gratuito é exatamente para mostrar que a gente quer que as pessoas venham, que elas estejam conosco para discutir coisas importantes. Agora, professora, eu vou aqui dando um depoimento pessoal. Eu participei, a minha esposa fez um mestrado sobre sustentabilidade, exatamente sobre isso. E a pesquisa dela, como ela é de comunicação, era ver como a sustentabilidade era tratada num determinado veículo e tudo mais. E nós temos 17 ODSs que a ONU determina para a gente como sustentabilidade. E apenas uma é tratada de uma maneira geral, que é a sustentabilidade ambiental. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, que sustentabilidade vai muito além de pensarmos no meio ambiente. Ela é econômica, ela é social, ela é de empregabilidade, ela é de família. A sustentabilidade é algo muito mais amplo, não é, professora? Muito mais amplo. Nós associamos, como você colocou no senso comum, a natureza e meio ambiente. Mas, na verdade, quando a gente se refere à sustentabilidade, a gente se refere a algo, como eu falei inicialmente, você citou, que vai passar pela economia, que vai passar por condições dignas de trabalho, por não desperdício de energia, por mudanças nos nossos hábitos de consumo, né? E talvez esse seja o nosso calcanhar de Aquiles, né? Quando a gente precisa pensar em consumo, em mudança no padrão de consumo, quando nós precisamos fazer escolhas conscientes sobre embalagem, né? Quando nós precisamos fazer escolhas a respeito do nosso lixo, né? Outro dia uma amiga comentava sobre a dificuldade que a gente ainda tem em Curitiba, de quando nós usamos algo que é descartável, fazer a devida higiene, separar no nosso lixo. Então, vejam, é uma enormidade de situações. Uma outra muito grave, que você também comentou, a questão da empregabilidade, né? Como eu posso ter uma expectativa de que alguém que ganha, às vezes, miseravelmente, possa ter uma condição de educação, não de compreensão, porque pode compreender, mas a condição necessária para poder ter uma perspectiva mais sustentável. De execução, vamos dizer, das práticas sustentáveis, de né? De aplicação, de execução. É gravíssimo, por exemplo, a questão da fome. E a sustentabilidade está ligada a isso, por quê? Porque quando eu produzo algo sustentável, e essa é uma outra dificuldade que a gente precisa lidar, muitas vezes isso é mais caro. Né? Então, eu sou uma admiradora do Sistema B, né? E outro dia conversava com uma empresária, né, empresa certificada pelo Sistema B aqui em Curitiba, e ela dizia, eu costumo dizer que quando se fala nisso é quando todos saem ganhando. E o que é todos saírem ganhando? É toda a cadeia produtiva, ela realmente tem um ganho
com aquilo, ela é bem paga, o trabalho é valorizado. Então a sustentabilidade, ela vai muito além da questão da natureza, da questão do lixo, embora isso seja gravíssimo, né? Eu acho que essa é uma coisa assim que deveria partir o nosso coração, né? Deveria ser algo que realmente nos incomodasse também, mas tem outras coisas. Professora, para a gente encerrar então, só reforçando os dias para nossa audiência, né, e os canais de participação. Isso. Então, o congresso acontece na semana que vem, no período da tarde, das 14 às 17h30. Dia 24, 25 e 26 de agosto. As inscrições são gratuitas pelo site da PUC, é só colocar primeiro o Congresso Humanidades Sustentáveis. Haverá emissão de declaração de 12 horas de participação. Nós temos a possibilidade do presencial no campus, ali na Imaculada Conceição, no auditório John Henry Newman, e também quem se inscreve pode participar assistindo pelo YouTube, inclusive assistir os documentários que estarão disponíveis e votar também no último dia no seu documentário preferido. Nós estamos fazendo parcerias também com algumas editoras, uma delas é a editora Voo, que trabalha nessa área, e a gente vai fazer também sorteio de alguns livros. A gente quer o máximo possível, teremos exposições de artesãos, de pequenos empreendedores, então a gente está preparando assim um ambiente bem gostoso para receber todo mundo, presencialmente ou online. Muito obrigada. A gente conversou com a professora Etiane Calói. Tá aí o serviço completo. Depois, qualquer coisa, só voltar na nossa live do YouTube aqui e acha as informações. Professora, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Desejo a vocês um ótimo dia. Obrigado, muito obrigada. Professora. É isso. Agora